Olá a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite dos Ceareiros novamente estar aqui compartilhando e fazendo um pouco de reflexão com todos vocês. E antes de começar, eu vou pedir para que todos assinem o canal, deem um like aqui no nosso vídeo e também coloque aí o sininho para você receber os avisos dos novos vídeos aqui do canal dos Ceareiros. Bom, hoje o nosso tema vai ser em referência à mulher, né? O nome do nosso texto, A Mulher ante o Cristo, é um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Religiões Espíritas. Esse texto é uma belíssima mensagem e que vai tratar da mulher ante o Cristo, né? Esse é o título do texto. Então, a gente vai usar da metodologia de vamos ler um pouquinho do texto e, à luz da doutrina espírita, tentar fazer algumas reflexões aqui no espacinho de tempo que nós temos. Então, o texto começa assim. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimarias de carga quando não fossem vendidas em asta pública. Bom, para a gente entender a mulher nesse contexto da vida de Jesus, ou do tempo de Jesus e o espaço, né, em que ele atuou, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho e considerar como a mulher era vista à época. Bem, na Palestina, né, há 20 séculos atrás, as mulheres eram então julgadas por sua fertilidade, né? A mulher que se casava e que podia ter filhos e se dessem filhos homens, era considerada uma mulher de ventre abençoado, era considerada uma mulher bem-aventurada. Caso contrário, né, se ela fosse infértil ou se gerasse em sua prole só crianças do sexo feminino, ela era então considerada uma mulher amaldiçoada. Bom, para termos uma ideia do que representava a mulher à época, ela era propriedade, né? Ela era uma propriedade. Então, ela passava de pai para o marido. E naquela época, as mulheres muitas vezes tinham direitos ou tarefas que nem os escravos faziam, né? Como, por exemplo, o lava-pés. O lava-pés era uma tarefa feminina que os escravos não realizavam. Então, para a gente ter um pouco de ideia do que era a mulher naquela época, a gente precisa conhecer essa cultura judaica e esses costumes, para a gente entender aí a dimensão do que foi a mudança que Jesus trouxe à época. Então, nós temos aí, dentro dessa cultura, que as mulheres elas não tinham vida pública, né? Então, se houvesse um culto no templo onde estivessem mulheres, que era muito difícil, mas elas não eram contadas, né? O culto só poderia começar no templo se houvessem algum homem. Caso contrário, não era realizado. Outra situação que a gente tinha, né? Enfim, de completa exclusão da mulher, que também não podia receber instrução de nenhum tipo. Bom, dentro desse panorama que eu acabei de fazer para vocês da mulher na Palestina há 20 séculos atrás, nós temos então a figura de Jesus, né? Que assim, a gente pode considerar um revolucionário. Um revolucionário que trouxe, né, a boa nova, mas com ideias que assim fugiam muito aos padrões da época. E por isso assim
não foi compreendido, não foi entendido na sua mensagem, e até hoje nós temos assim uma dificuldade de compreender os seus ensinamentos. Lembrando que Jesus, ele não se utilizou do tempo e do espaço e falava para o espírito imortal. Então a sua mensagem é dirigida ao espírito, né? Independente do gênero que ele carregava. Bom, então nós temos aí também, na época de Jesus, da mesma forma, a sociedade greco-romana, que posteriormente sua mensagem foi avançada, né? E agiam da mesma forma. A mulher era vista como propriedade, não tinha valor nenhum, né? O valor que tinha era meramente reprodutivo, então se utilizava do gênero feminino para tal função. Então nós temos aí Jesus nessa figura de revolucionário. Por quê? Quando Jesus traz a mensagem, ele, nas suas atitudes, sem levantar nenhuma bandeira, ele começa a modificar o olhar dos homens da época com relação às mulheres. No sentido de que muitas vezes nós passamos os olhos pelo Novo Testamento e vemos várias passagens de Jesus tratando com mulheres e não percebemos que aquelas atitudes eram extremamente mal vistas, né, na cultura da época, que quando Jesus vai à casa de Marta e Maria instruí-las sobre a Boa Nova, quando Jesus tem os seus pés ungidos por uma mulher, quando ele é tocado na rua, né, na parábola da mulher hemorrágica. Então, todas essas passagens desse contato de Jesus com as mulheres, quando ele também ele resgata, né, a mulher que vai ser apedrejada, né, ele defende aquela mulher perante aqueles homens. Isso também era uma atitude completamente fora dos padrões masculinos da época. Então, quando a gente passa o olho no Novo Testamento e que lê essas passagens hoje, para nós parece uma coisa assim, completamente normal de se fazer, né? De se defender e tudo mais. Mas a época não. Então é por isso que a gente precisa ver que as atitudes de Jesus foi assim, de realmente a palavra é revolucionária ali para a cultura da época. Então, isso fez com que as mulheres da época compreendessem a mensagem de Jesus fortemente com o coração. Porque até então, elas estavam ali excluídas, né? Num sofrimento assim de séculos, tanto da Torá, que submetia as mulheres a determinadas situações de inferioridade, quanto também a outros padrões culturais que não só o judaísmo. Bom, continuando no nosso texto, e Emmanuel continua, né? Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Bom, como eu estava comentando, essas mulheres ao tempo de Jesus, elas tinham como que eu posso dizer, não é conteúdo, mas elas já vinham, né, nesse sofrimento, e eu acredito piamente que o sofrimento seja para nós uma metodologia para que nós possamos, enfim, através do sofrimento, iluminar os nossos corações
e, consequentemente, elevar o nosso espírito. Então, nós encontramos personagens femininos no Novo Testamento de bastante elevação moral, justamente por essas atribulações que passaram durante suas vidas, né? Então, eu separei algumas reflexões, porque quando Jesus adentra em contato com esse povo, e quebrando padrões como ele fazia de tratamento com a mulher, ele poderia não ganhar o respeito de muitos homens. E assim, no âmbito em que ele viveu, da mensagem que Jesus trazia, isso foi o de menos, né? Depois, analisando a mensagem, é que a gente vai ver o quanto isso foi importante. Porque você atrair, Jesus já disse, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você atrair essas mulheres que tinham ali esse sofrimento foi de grande importância na missão de Jesus. Porque essas mesmas mulheres propagaram a sua mensagem através das suas ações, né? Temos aí Maria de Nazaré, temos aí Madalena e temos outros personagens que inclusive Emmanuel vai citar no texto mais adiante, que foram extremas heroínas, né, na propagação do cristianismo. Então nós temos que valorizar, assim como Jesus valorizou, essa energia feminina, né, o que a gente chama da feminilidade e da masculinidade. A feminilidade no sentido de acolher, né? No sentido da gente ter essa energia da amorosidade, ter essa energia do agrupamento, da compreensão, que é bem diferente da energia masculina, que é a energia da luta, do ir, né, para o exterior. E ainda continuando no texto, ele continua: atraídas pelo amor puro, conduziram à presença do Senhor aos aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E embora não lhe interessasse o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea, que o visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debrandavam. Bom, né? Quem estava no Calvário com Jesus, né? Quem que seguiu ele até os últimos instantes, se não foram as mulheres? Então, o texto ainda nos lembra disso, né? E continua: mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Então, temos aí alguns exemplos já trazidos, né, no plano do plano espiritual, o que aconteceu com várias dessas personagens após a partida, após o desencarne de Jesus. Então, continuando, né? Jesus conseguiu o respeito de todos esses homens porque a mensagem era o mais importante. Era mais importante do que para quem ele falava, né? Porque a mensagem é imortal e Jesus falava para o espírito, né? Independente do tempo e do espaço em que se encontravam, essa mensagem servirá aí para o nosso planeta Terra enquanto nós existirmos, né? Enquanto raça humana e planeta Terra. Então, Jesus, como governador da Terra, sabia perfeitamente que a sua mensagem, a sua essência, era necessária naquela época, para que a gente pudesse amadurecer ela ao longo dos anos. E a mulher aí tem papel fundamental para distribuir através de ações, que foi isso que Jesus exemplificou, né? Que não são as palavras, né? É o exemplo que arrasta, que muda e que faz essa transformação, que inicialmente é individual, para que depois possa se tornar de forma coletiva no bem geral. Então, a gente tem aí Jesus nessa postura, né?
E essas mulheres que depois, na distribuição da Boa Nova, continuaram a sustentar as suas ideias através das ações. Então, Emmanuel continua o texto citando algumas delas. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora das existências aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentes de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, e aí Emmanuel continua com um sublime exemplo de Maria de Nazaré. Ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos esquecer que, um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa desse embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Bom, essa referência a Maria no texto é belíssima. E a gente encontra dentro do Livro dos Espíritos, lá pela questão 817 a 822, a questão da igualdade, entre homens e mulheres, dos direitos. E os Espíritos fazem menção que sim, nós devemos ter direitos iguais. Porém, nós tratamos de funções diferentes. E compreendendo isso mais a fundo, olhando para Maria, ela exerceu isso plenamente. Quando acolhe Jesus em seu ventre, cuida dessa criança, nos primeiros cuidados da vida, para que ele pudesse crescer, desenvolver e realizar a sua missão, que aqui foi apenas contemplada no livro do Novo Testamento, em 3 anos de pregação, ele precisou que essa mulher pudesse ter se desdobrado, Eu falo aqui como mãe também, e assim, a época de Maria, o quanto ela também foi julgada, por essa gestação e tudo mais. Não é uma tarefa simples, a maternidade. Na pergunta 822A, eles deixam bem claro, na pergunta 819, 818, estou na dúvida aqui, mas que essa função dada pelo divino da maternidade é que não a mais importante que nós podemos exercitar na Terra. Porque esse cuidado que as mães têm nessa primeira infância deveria ser muito mais valorizado. Muitas vezes a gente olha para esse capítulo dentro do Livro dos Espíritos sem entender muito. E começa a imaginar, nossa, mas isso é um olhar machista, Quer dizer que a mulher só tem importância se for mãe? Não é o caso que é dito no Livro dos Espíritos. Não é isso que os Espíritos querem nos contar. Mas que essa energia do cuidado com o outro, essa energia da amorosidade, essa energia da compreensão, precisa se reconciliar em nós. Tanto mulheres quanto homens, essa energia do feminino, essa energia que nós mulheres trazemos mais aflorada do que os homens, que trazem outra energia. Então nós devemos lembrar que o Livro dos Espíritos também fala para o Espírito, Para o Espírito Tássia, para o Espírito João, para o Espírito Maria. Fala que nós devemos exercer essa nossa energia de forma que a mulher exerce com mais propriedade a exercício feminina, está na encarnação como homem, exerce mais a energia masculina. Mas durante a nossa caminhada, a gente exerce um pouco de um pouco de outro. Foi o que fez Maria, que na existência de Jesus, ela o quê? Se estava mais na retaguarda, Jesus era o protagonista daquele momento. E quando parte a desencarnação de Jesus, Maria vai exercitar ali todos os ensinamentos do Mestre.
acolhendo as pessoas, indo para a rua buscar os desvalidos. Então essa é uma coragem que, digamos, é de natureza do homem, né? De sair para buscar. Então a gente vai exercendo essas duas energias durante a nossa vida. Uns exercem mais uma coisa, outros exercem mais outra energia. Mas lembrando que uma hora estaremos num corpo de homem, outra hora reencarnamos num corpo de mulher. E assim devemos, então, seguir as instruções dos espíritos, que nós precisamos nos desenvolver nas áreas, os sentimentos, que enfim, né, vai fazer com que o nosso espírito possa se elevar cada dia mais, da amorosidade. Então, para terminar o texto, Emmanuel continua. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, ainda sobre Maria. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. A desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imperecível da estrela de Nazaré, Jesus. Gente, essa era a nossa mensagem de hoje. Espero que nós possamos cumprir com os nossos papéis de amorosidade, de compreensão, seja no seio familiar, seja no nosso trabalho, seja na vida pública, nas ruas, nos supermercados, que a gente possa exercitar essa energia amorosa do Deus maior e que Jesus tanto nos ensinou no seu Evangelho de Amor e Luz. Eu quero agradecer agora a oportunidade e convido a todos a uma singela prece que faremos agora. Mestre Jesus, queremos agradecer infinitamente aos teus ensinamentos, que nós possamos honrar a cada dia na nossa existência as tuas palavras de justiça, amor e paz. Mestre, sê conosco, nos ajuda a ser melhores. Que as nossas energias salutares sejam para a construção do bem maior. Que o teu amor possa envolver a todos nós, trazendo saúde, discernimento e paz espiritual. E assim agradecemos as palavras de hoje e assim seja. Gente, muito obrigado. Eu já tinha comentado para que vocês sigam o nosso canal, deixe seu like aqui no vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Espero que eu tenha contribuído para a reflexão de hoje da mulher ante o Cristo e até uma próxima. Obrigada!